que é a vida para você? Se você fosse indagado com esta pergunta e precisasse dar uma resposta imediata, sem fazer uma elaboração racional com o tempo para isto, fosse uma resposta na hora, se impulsiva, que resposta você daria para esta pergunta? O que é a vida? Bom, talvez muitos iriam travar, porque falar da complexidade que é a vida nas suas mais diversas possibilidades, certamente daria aí uma gama de respostas, um leque enorme de respostas, de maneira em que não saberíamos exatamente como responder a esta pergunta. No entanto, a vida ela é mais simples do que se apresenta às vezes no campo da razão. A vida é privilégio para nós, a vida é oportunidade para nós. Eu quero ler o texto da Palavra de Deus em Tiago, capítulo 4, verso 14, quando assim nos diz a Palavra de Deus. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Então ele responde, vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Percebe? Vou repetir. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Bom, se olhar para esse texto, o que nós temos aqui de cara é uma definição de que a vida ela é breve e ela é única. A brevidade da vida, esta fragilidade da vida, nós temos um tempo às vezes de 70, 80 anos, parece muita coisa, mas passa numa velocidade, a Bíblia chega a dizer que é como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e logo se dissipa, logo se desfaz. A vida passa muito rápido. E é rapidamente em que nós percebemos também o quanto já se foi e não dá para recuperar o passado. O que nós podemos perceber é que essas oportunidades que ficaram para trás, elas não se repetem. Oportunidades de relacionamento, de trabalho, de relacionamento com Deus de forma mais apropriada. E essas oportunidades, de repente, de uma mudança radical na sua vida, em vários aspectos, elas não retornam mais. Mas isso não diz que está tudo perdido, nós temos de Deus o privilégio de ainda estar vivos. E como estamos vivos, podemos contemplar, olhando para frente, as possibilidades que ainda temos. Mas a máxima desta palavra, nesta tarde, é que vivamos apaixonadamente, que vivamos intensamente, fazendo valer a vida, fazendo valer a pena esta vida, que é a oportunidade de Deus para nós. Tem muita gente que gasta uma existência inteira em busca de respostas e mal consegue viver a vida que já se tem. Fica atrás de uma tal felicidade e é incapaz de usufruir daquilo que já se possui, daquilo que já se conquistou, das pessoas com as quais já se convive, do emprego que já tem. E ficamos então abrindo mão do viver e do viver intensamente. O texto diz que nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Eu não posso dar nenhuma garantia sobre a minha própria vida, quanto mais sobre a sua. Nós não temos garantia sobre a vida nesse sentido do tempo. Mas ao mesmo tempo que não há garantia e a vida é frágil, podemos perceber que cada dia então é uma oportunidade de viver intensamente. Há muitos que pecam pela procrastinação, pelo processo de adiar a vida, de deixar para viver amanhã o que deveria ser vivido hoje, agora. Quanta gente está desperdiçando o privilégio de um abraço gostoso num filho, de um tempo de lazer com a família, de reprogramar a sua vida profissional, a relação da profissão com o tempo, gasto, investido nesta profissão, de reprogramar questões que envolvem a saúde, a vida intelectual, os relacionamentos, enfim. Perdemos muito porque achamos que em algum dia, lá na frente, quem sabe, iremos arrumar as coisas. Nós nem sabemos se temos este algum dia, se teremos este amanhã. O que temos, na verdade, é o hoje, é o agora. É tudo que podemos, é com tudo que podemos contar. Não há mais do que isto. E quando eu olho para esta oportunidade de Deus, que é o hoje e o agora, como o próprio Tiago nos diz, que a vida é como uma neblina que logo se dissipa, que existe por um tempo muito breve, nós não podemos desperdiçar uma vida tão preciosa e tão breve. Como dizia também, a vida é única. Se você fosse um artista tentando aí uma inserção no mercado, né, da música, das artes, se tivesse uma oportunidade, uma única oportunidade de atuar no palco,
que tipo de atuação você faria? Que tipo de preparo você teria para estar ali naquele palco? Eu imagino que você daria o seu melhor, faria a sua melhor apresentação, porque você não teria nem duas, nem três, mas uma única oportunidade. A vida é como esta única oportunidade de entrar no palco e atuar. Não no sentido da hipocrisia, da falsidade, não. Atuar no sentido de você exercer o seu papel aqui na terra, de você viver intensamente. Não dá para deixar para uma outra vida, como alguns acreditam. A Bíblia não diz isso, a Bíblia diz que o homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Mas há muitos que protelam e dizem, algum dia eu vou viver, algum dia eu vou amar, algum dia eu vou perdoar, algum dia eu vou trabalhar, vou mudar de emprego. Bom, nós não temos certeza sobre esse algum dia, como já mencionei. O tempo de Deus é o tempo chamado hoje, o tempo chamado agora. Eu queria te desafiar a você não desperdiçar a sua vida, você não abrir mão de viver e viver intensamente, como se fosse o último dia da sua vida, como se você tivesse os últimos momentos para viver. Aliás, é uma boa pergunta. Se você tivesse um tempo muito curto para viver, que tipo de vida você viveria? Olha, com certeza, muitos, não são poucos não, muitos reprogramariam a sua vida, iriam repensar a sua vida, as suas práticas, iriam, na verdade, repensar valores, conceitos, sentimentos, iriam pensar de uma forma diferente, se tivéssemos pouco tempo para viver. Portanto, não podemos contar com amanhã. O que temos é hoje e agora. O desafio de Deus é: vive intensamente, aproveite o melhor. Seus filhos estão crescendo e você não tem tido o privilégio de aproveitar esse tempo da infância que passa tão rápido. Vocês, casais, às vezes, como eu também, por muitas vezes, nós esquecemos desse privilégio da convivência conjugal e envolvemos com tanto trabalho, com tanta luta, com tanta correria e não aproveitamos o melhor da esposa, do esposo, dos amigos. Tem gente que passa um tempão sem dar um telefonema para um amigo ou para um familiar. Nós não temos o amanhã para contar com ele. Vive intensamente, viva hoje, agora e aproveite o melhor da vida. Deus te abençoe. Você tenha realmente conhecimento dessa direção de Deus e se agarre a esta dimensão como oportunidade de viver melhor, de fazer diferença na vida, da vida valer a pena para você. Deus te abençoe.